As pirâmides de degraus parecem ter sido a forma arquitetônica favorita desses antigos construtores e foram claramente construídas pela mesma civilização altamente avançada. No entanto, esses complexos de templos estão localizados em partes completamente diferentes do globo. As ruínas de Chichén Itzá estão localizadas no México. A pirâmide de Djoser está no Egito e Angkor Wat foi descoberta no Camboja. Os livros didáticos dirão que todas essas pirâmides de degraus, surpreendentemente semelhantes, foram construídas independentemente por diferentes sociedades primitivas. Mas o estranho é que essas estruturas quase idênticas foram construídas com centenas ou mesmo milhares de anos de diferença, abrangendo metade do globo. Além disso, se assumirmos que foram de fato construídas por representantes da mesma civilização antiga avançada, essa civilização teria facilmente cruzado oceanos e alcançado um nível de desenvolvimento comparável ao do século XX. Cientistas até descobriram inúmeras estruturas suspeitas que não conseguem explicar completamente ou simplesmente não querem. Em Ohio, Estados Unidos, existe uma estranha colina artificial chamada Monte da Serpente. Especialistas ainda debatem a idade desse complexo. Ele se estende por 440 metros. A teoria geralmente aceita é que este monte serpentino foi construído por representantes da cultura Hopewell por volta do ano 1000 depois de Cristo. Disse que ninguém mais na época era capaz de vê-lo. No entanto, essa alegação não convenceu a todos. O jornalista britânico Graham Hancock expressou ceticismo sobre essa conclusão e decidiu conduzir uma investigação diferente. Não muito longe do Monte Serpentino, ele descobriu um complexo inteiro de sepultamentos antigos associados à cultura Adena. A cultura Adena antecede a cultura Hopewell em 1500 anos. Mas o mais incrível de tudo é que o Monte Serpentino está aparentemente situado na crista de uma antiga cratera de impacto de meteorito. Testes de amostras indicam que esse impacto ocorreu há não antes de 125 mil anos, deixando para trás uma forte anomalia magnética. As agulhas das bússolas falham completamente nesta área. Somente há 100 anos, as pessoas foram capazes de determinar com precisão a localização do Monte Serpentino. Mas os povos antigos já haviam conseguido isso milhares de anos antes, sem equipamento especializado. Eles foram ainda mais longe. A direção da cabeça da serpente alinha-se com a direção do pôr do sol em um dia de verão, e a curva de sua boca pode ser usada como guia astronômica. De acordo com as visões tradicionais, tudo isso foi construído por pessoas que sabiam apenas como construir cabanas, afiar ferramentas de caça e usar lanças. Mas e se essa sociedade primitiva simplesmente ocupasse um complexo mais antigo, construído por outra pessoa em uma época anterior? Isso é especialmente verdadeiro considerando que, em outro canto do mundo, descobrimos vestígios de uma civilização antiga desconhecida com habilidades arquitetônicas extraordinárias. Os cientistas inicialmente prestaram pouca atenção ao Göbekli Tepe, na Turquia, com estudos iniciais sugerindo que ele foi construído há aproximadamente 2000 anos. Se as escavações finais não tivessem descoberto pelo menos 16 cavernas subterrâneas ainda mais antigas, Göbekli Tepe poderia ter intrigado apenas os especialistas. A área total do complexo poderia ter atingido aproximadamente 20 quilômetros quadrados, e essa é apenas a parte que já descobrimos. Uma área com quase metade do tamanho de Manhattan. Testes demonstraram que as cavernas mais antigas datam de 1000 a.C., antecedendo até mesmo o surgimento da civilização moderna. Os cientistas acreditam que, naquela época, a Terra ainda era habitada principalmente por caçadores-coletores. O que poderia tê-los unido repentinamente para construir um Göbekli Tepe
tão magnífico? A ciência não tem uma explicação clara. Nossos ancestrais não poderiam ter recebido algum tipo de mensagem que inaugurasse uma nova era para a humanidade. Além disso, o professor Giulio Maddi, do Politécnico de Milão, descobriu que Göbekli Tepe não é um templo, mas um verdadeiro observatório. Isso ocorre porque a linha média entre os monólitos centrais do complexo coincide com certas linhas astronômicas no solstício de verão. Esses povos antigos desconhecidos possuíam não apenas uma compreensão sofisticada de técnicas arquitetônicas, mas também dominavam a astronomia. Então, o que poderia tê-los impedido de circunnavegar o globo? Mapas antigos apoiam a teoria de uma civilização antiga, avançada, explorando ativamente o globo. Um mapa de 1513 mostra a Antártida, mas nossos navegadores só descobriram esse quinto continente 300 anos depois. Então, como a Antártida apareceu neste mapa? Este mapa antigo guarda ainda mais mistérios. Por exemplo, a costa antártica, agora coberta de gelo, é retratada com notável precisão, como se alguém soubesse como era o continente em um passado distante. A ciência moderna não conseguiu estudar esses detalhes até a década de 1960. Mas quem poderia saber disso centenas ou mesmo milhares de anos antes de nós? Seriam os construtores das enormes pirâmides na superfície da Antártida? Este é um fragmento de uma imagem de satélite das montanhas Ellsworth, tirada em 2016. Seriam estes os restos de uma grande metrópole antártica de uma civilização antiga e avançada? O criador do misterioso mapa, o marinheiro Piri Reis, alegou ter copiado um documento muito antigo da agora destruída Biblioteca de Alexandria. A propósito, a Biblioteca de Alexandria está localizada perto da Grande Pirâmide de Gizé. E se os antigos construtores tivessem deixado detalhes que mais tarde foram perdidos? Mas há mais descobertas. No século XVI, a América do Sul estava longe de ser totalmente explorada, mas no mesmo mapa, o contorno do continente é notavelmente preciso, com montanhas, rios e até alguns lagos marcados. Isso significa que, em tempos antigos, alguém não apenas viu essa terra do mar, mas também penetrou profundamente no interior do continente. No entanto, mesmo com a nossa compreensão atual do mundo, o mapa de Piri Reis apresenta algumas inconsistências. Neste mapa, a América do Sul está conectada à Antártida por uma estreita faixa de terra. Mas espere, será possível que dezenas de milhares de anos atrás, durante o tempo de uma civilização antiga desconhecida, esses continentes estivessem realmente conectados? Afinal, descobrimos inúmeras pirâmides na América do Sul e continuamos a descobrir novas até hoje. Recentemente, pesquisadores usando um scanner lidar para examinar a área ao redor de uma vila no sul da Bolívia descobriram repentinamente uma rede complexa de canais e os restos de várias pirâmides reais na selva. Arqueólogos descobriram que essas ruínas pertenciam à cultura Khazarov, até então desconhecida, que antecede os astecas e os incas em 1000 anos. Parece que indivíduos específicos ensinaram aos nativos americanos técnicas arquitetônicas complexas, que foram então adotadas por civilizações posteriores. No entanto, geólogos refutam veementemente a teoria de que as pirâmides da Antártida foram feitas pelo homem. Eles argumentam que elas não são o resultado da atividade humana, mas sim um processo único de erosão, muito parecido com o famoso Matterhorn nos Alpes. Contudo, desmascarar a alegação de que uma pirâmide foi feita pelo homem não altera o fato de que numerosos monumentos antigos feitos pelo homem estão espalhados pelo mundo, e todos eles apresentam semelhanças impressionantes. As ruínas de Gunung Padol, em uma ilha indonésia, são menos impressionantes hoje, mas na antiguidade sua estrutura era piramidal e, como a serpente Tutuk,
estava intimamente associada à astronomia antiga. Cientistas acreditam que o sítio arqueológico não pode ter mais de 9.000 anos. No entanto, análises recentes de radiocarbono sugerem que o limite inferior da construção de Gunung Padol pode ser 20.000 anos antes. Cientistas argumentam que, na época, a Terra estava passando pelas condições mais severas da última era glacial, impossibilitando a construção de um complexo monumental tão grande pelos humanos. Mas, quando tentamos encaixar o Gunung Padol em nossa compreensão tradicional da história, não estamos negligenciando algo crucial? Para uma civilização avançada, a era glacial não foi tão formidável quanto foi para os caçadores-coletores. Essas pessoas poderiam ter continuado viajando pelo mundo e construindo suas pirâmides. Afinal, essas pirâmides são encontradas não apenas no Egito, mas em todo o mundo. Aqui estão os primitivos Chuns, no Camboja, e o sítio sagrado do Monte da Codi, no norte da Sardenha, na Itália. De fato, todas essas estruturas têm semelhanças impressionantes. Parece que indivíduos específicos ensinaram aos nativos americanos técnicas arquitetônicas complexas. Você acha que uma civilização antiga avançada realmente existiu? E aí? Será que a verdadeira tecnologia por trás das pirâmides era mesmo apenas engenharia genial? Ou estamos diante de um conhecimento perdido, enterrado pelo tempo? E por interesses que preferem que a gente nunca descubra? Se você acha que ainda tem algo oculto nessa história, comenta aí. A verdade sempre deixa pistas. Os blocos de pedra dos edifícios em Argos, na Grécia, são tão firmemente unidos que nem um fio de cabelo conseguiria passar por eles. E não há material de fixação entre os blocos. Muros de pedra semelhantes foram descobertos perto de Cusco, no Peru, apesar de estarem a mais de 1 trilhão de quilômetros de distância e separados pelo Oceano Atlântico. Além disso, se observarmos as ruínas das pirâmides no Egito, no Japão e até mesmo na Ilha de Páscoa, vemos o mesmo padrão. Até mesmo a escala desses complexos apresenta algumas semelhanças. Compare artefatos da Bolívia, Turquia, Indonésia e Ilha de Páscoa. Lugares que seriam impossíveis de alcançar sem uma frota naval sofisticada. Textos astecas antigos contêm uma lenda sobre um deus chamado Quetzalcóatl, que teria chegado do outro lado do mar em um barco que se movia sem remos. Seria uma mera coincidência? Segundo a lenda, foi Quetzalcóatl quem ensinou às pessoas habilidades sem precedentes, incluindo a construção de pirâmides. Mas outra estranha coincidência ocorreu. Esta imagem de um sobre-humano transmitindo conhecimento não se limita à cultura asteca. Antigos habitantes do México esculpiram esse evento em pedra, representando uma figura dotada de conhecimento divino. No entanto, cenas semelhantes de antigos sábios transmitindo conhecimento podem ser encontradas em todo o mundo. Elas foram encontradas nas áreas mais isoladas de Göbekli Tepe, nas paredes de templos assírios preservados e até mesmo em alguns artefatos marinhos. No entanto, se assumirmos que representantes de civilizações antigas poderiam facilmente cruzar o oceano e transmitir conhecimento a povos primitivos, isso implicaria um nível de desenvolvimento próximo ao nosso no século XX. Como tal sociedade poderia desaparecer quase sem deixar vestígios? Em um artigo recente nas Scientific Reports, cientistas americanos publicaram os resultados de uma escavação de longo prazo perto da cidade de Tel Hammam, na Jordânia. Uma camada de solo de 1,5 metros de espessura, composta inteiramente de matéria orgânica carbonizada, cinzas e fragmentos de ossos, revelou subitamente que o local havia sido palco de uma catástrofe antiga. Por volta de 1650 a.C., o assentamento foi instantaneamente destruído pela explosão de um meteoro até então desconhecido.
Cientistas procuraram desesperadamente por qualquer registro de tal catástrofe, mas encontraram apenas lendas relatando a destruição de Sodoma e Gomorra por fogo praticamente caindo do céu. Portanto, suponho que os mitos nem sempre sejam inteiramente fictícios. Embora tal catástrofe pudesse destruir uma civilização inteira, há outra lenda antiga de uma catástrofe global que também pode sugerir alguma verdade: o mito do Grande Dilúvio. Esse mito é encontrado não apenas na Bíblia, mas também em histórias nativas americanas e até mesmo em lendas australianas. Os antigos finlandeses chegaram a associar o evento ao fim do mundo. Se o dilúvio tivesse sido realmente tão global, até mesmo uma civilização antiga avançada estaria em apuros. Alguns dados sugerem que, por volta de 13.000 a 15.000 anos atrás, nosso planeta passou pelo chamado período cataclísmico, como se todas as tempestades da Terra estivessem ocorrendo simultaneamente. Mas o que causou isso? Amostras de solo daquele período contêm grandes depósitos de nanodiamantes, cristais microscópicos formados por impactos poderosos de cometas ou asteroides. Mas se o dilúvio foi causado por um impacto, onde estava o vórtice? Richard Stone, químico analítico do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, descobriu que a maioria dos nanodiamantes é encontrada em amostras de solo da América do Norte. Na época, toda a região do que hoje é o Canadá estava coberta por uma espessa camada de gelo. Se um cometa tivesse atingido o local, o derretimento instantâneo da vasta camada de gelo poderia ter produzido uma onda devastadora, desencadeando um dilúvio global. No entanto, não é certo que ele teria exterminado instantaneamente uma civilização inteira. Teoricamente, os poucos sobreviventes poderiam ter se estabelecido em várias partes da Terra, tentando reviver sua antiga glória enquanto transmitiam fragmentos de sua civilização a outras civilizações mais primitivas. Isso é surpreendente, mas a datação sugere que os registradores da revelação secreta podem ter sido as mesmas pessoas que viram Göbekli Tepe. No entanto, se uma estrutura tão magnífica foi construída por pessoas atormentadas por desastres, que capacidades elas poderiam ter possuído no auge de sua glória? E se eles já possuíram tecnologia avançada, por que não a descobrimos? Embora nos consideremos uma civilização bastante avançada e nenhum de nós tenha deixado uma marca gloriosa na Terra, podemos, na verdade, estar nos superestimando muito. Se nossa civilização desaparecesse agora, em 200 anos, nenhum vestígio de plantas cultivadas pelo homem permaneceria na Terra. Em 10.000 anos, as cidades teriam desaparecido quase completamente, deixando apenas grandes ruínas de pedra espalhadas pelo globo. Acabamos de descobrir algo semelhante. Uma estrada subaquática perto do Japão e da ilha Naguni, conhecida como a Estrada para Atlântida, composta por 700 metros de blocos de calcário perfeitamente alinhados. As verdadeiras origens dessa estrutura permanecem controversas e nenhum cientista ainda apresentou uma explicação plausível. Mas para onde essa enorme estrada poderia ter levado? É possível que, em uma era anterior ao dilúvio, quando os níveis do mar eram muito mais baixos, uma civilização antiga tenha construído uma estrada que quase circunnavegava o globo. Considerando que, da Antártida, que ainda não estava coberta de gelo na época, teria sido fácil alcançar a maioria dos continentes, como mostram mapas antigos, essa ideia não parece nem um pouco absurda. Talvez um dia descubramos os restos de uma metrópole inteira sob o gelo, mas se uma civilização antiga desconhecida fosse tão avançada, isso representa um problema. Se desaparecêssemos, o vidro e o plástico em nossos prédios e máquinas permaneceriam por cerca de 15 milhões de anos.
Certamente, depois de apenas algumas dezenas de milhares de anos, encontraríamos restos semelhantes de civilizações anteriores, não é mesmo? Todos os nossos plásticos vêm do petróleo bruto, que os povos antigos não conseguiram descobrir ou consideraram inútil. Ou talvez eles tenham previsto com sucesso os efeitos nocivos dos materiais sintéticos no planeta e os tenham abandonado. Em outras palavras, tal civilização poderia ser completamente orgânica, sem deixar vestígios. No entanto, o nível de desenvolvimento de uma civilização é determinado menos pela tecnologia do que por sua estrutura social. Se os antigos sábios não tivessem usado plástico como nós, poderiam ter encontrado outras maneiras de organizar sua civilização. Apesar de nossos preconceitos, as sociedades antigas não são necessariamente primitivas. Essa conclusão foi alcançada pelo antropólogo americano David Graeber, que estudou várias formas estruturais de sociedades humanas antigas. Por exemplo, mesmo nos estágios iniciais de nossa civilização, os papéis podiam se alternar a cada poucos meses, com escravos se tornando chefes e vice-versa. Isso lhes permitia trocar não apenas seus pertences pessoais, mas até mesmo seus nomes. Depois de um tempo, tudo voltava ao normal. Da mesma forma, em seu livro A Aurora de Todas as Coisas, ele descreve uma tribo primitiva cujo povo evitava deliberadamente qualquer hierarquia. Talvez princípios incomuns de organização social como esses tenham ajudado uma civilização antiga desconhecida a encontrar caminhos alternativos para o desenvolvimento e se desenvolver mais rapidamente, mesmo em bases tecnológicas que hoje parecem orgânicas e imperceptíveis para nós. Simplificando, o problema pode não ser que uma civilização antiga altamente avançada seja tão difícil de encontrar, mas que nossos preconceitos a tornam difícil de descobrir. Mas um dia, podemos transcender esses preconceitos e encontrar todas as peças que faltam no quebra-cabeça daquela civilização antiga desconhecida, deixando-nos apenas com mistérios. No entanto, em alguns aspectos, os povos antigos podem não ter sido tão diferentes de nós. O épico indiano, o Mahabharata, descreve uma explosão tão brilhante quanto 10.000 sóis, seguida por uma enorme coluna de fumaça e chamas subindo no ar, e pássaros mergulhando para a morte. Isso certamente soa como uma explosão nuclear, não é? Eu nem consigo imaginar como seria. E não sai daqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um mistério ainda mais intrigante. Clica aí. Eu te espero lá. E você tá curtindo essa história, mas ainda não deixou o seu like? Bora lá, não custa nada e ainda ajuda a impulsionar o vídeo no YouTube para chegar a muito mais pessoas. Tamo junto.